Amigos meus, no balanço de perdas e danos, já tivemos muito desenganos, já tivemos muito que chorar. Mas agora, acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular, desesperar jamais. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quando sonham se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Cada nuvem que passar, ouve a terra respirar. Pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Paz e bem, hoje é dia de vida plena. Só o que se pensa é que se pode comunicar aos outros. O que se sente não se pode comunicar. A vida plena hoje quer exercitar o pensar sobre a política, exatamente para ampliar a comunicação. Diante do que se sente, o cidadão não pode ser excluído da reflexão, da construção democrática, da participação na comunidade. A oportunidade de analisar, entender e partilhar começa agora, na Rede Vida. A alegria é estar com você. Se deixo de alguém por falta de carinho, por brigas e outras coisas mais, quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais. Lupicínio Rodrigues. Meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. O porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. Caetano Veloso. Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Noel Rosa. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Brasília, a mais conceituada jornalista da capital federal, conta a vida política na Rede Vida. Saudações muito fraternais, carinho e admiração por Denise Rotenburg. Denise, qual é o destaque de hoje em Brasília? Paz e bem. Boa noite, Luiz Antônio. Paz e bem. Tudo de bom para você, telespectador da Rede Vida. Boa noite. Aqui em Brasília, hoje só se fala no candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin. A informação que se tem é que Josué Gomes praticamente liberou o candidato para que ele possa escolher quem ele quiser. Ele disse que não acrescenta votos. Josué disse que não acrescenta muitos votos à chapa de Geraldo Alckmin, portanto, o PSDB está livre aí para escolher quem quiser. Mas o PR ainda quer insistir na colocação aí de Josué Gomes, que é filho do ex-vice-presidente José de Alencar, para vice na chapa de Geraldo Alckmin. Mas essa história de vice, Luiz Antônio, está todo mundo com o mesmo problema. Ninguém tem vice ainda. Os candidatos estão aparecendo, mas os vices, que é um cargo muito importante, depois aí de 2 impeachments, né? Tivemos o do ex-presidente Fernando Collor e depois o da ex-presidente Dilma Rousseff, é um cargo muito importante. Obrigado, Denise, pelas informações iniciais. Vamos participar hoje no Vida Plena. Agora, São Paulo, a jornalista municipalista de prestígio, mobilizadora. A jornalista Silvia Mello, saudação, paz e bem. Silvia, se o pleito é nacional e é estadual, o que compete aos municípios na eleição de 2018, paz e bem? Paz e bem, Luiz Antônio, boa noite a todos. Luiz Antônio, desde 88 o município se tornou um ente federado. Então, a partir daí, o olhar acaba se tornando muito mais para a presidência da República.
Não é permitido mais hoje que os municípios fiquem reféns, dependendo de emendas parlamentares. Então, é necessário hoje de um pacto federativo, de uma reforma tributária. Os municípios precisam disso para poder sobreviver. Então, mesmo não sendo uma eleição municipal, os municípios ficam muito atentos aos candidatos que têm as melhores propostas para os municípios, para que eles realmente não fiquem com o famoso pires na mão, dependendo de emendas. Então, este tem que ser o olhar hoje voltado para a presidência da República. Muito obrigado, Silvia, pela participação. Agora, o Rio de Janeiro. É a oportunidade de ouvir uma teóloga notável. É brilhante. A mais brilhante do país, a professora Maria Clara, que com muito carinho, com grande admiração, participa do Vida Plena. Como entender teologia e política, professora? Boa noite, Luiz Antônio. Justamente me parece que a teologia trinitária, que estuda o mistério de Deus no cristianismo, Deus para o cristianismo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostra a partilha do poder e não a concentração do poder, não a ambição pelo poder. O Pai é o Pai, é origem sem origem, mas ele entrega tudo ao Filho. O Filho, por outro lado, vive para dar glória ao Pai. E o Espírito Santo é o que é o laço de amor entre o Pai e o Filho que faz acontecer nas pessoas que seguem Jesus Cristo e que louvam e acreditam no Pai, né, no Pai de Jesus, fazem acontecer, o Espírito Santo faz acontecer o amor, o desejo de dar, de colaborar, de partilhar, de fazer tudo em comunidade. Então, o nosso Deus é uno em três pessoas distintas. É uma comunhão de pessoas. E justamente mostra que a matriz que pode nos fazer mais humanos, mais felizes e mais realizados como pessoa é a matriz comunitária. Nós não podemos nos realizar sozinhos. Nós temos que estar em comunhão com os outros, partilhando com os outros aquilo que somos, aquilo que temos. E o primeiro a mostrar isso é o próprio Deus, né? Então, Deus sai da sua eternidade para criar aquilo que não é Ele. Cria o mundo, cria o ser humano. Depois, não contente com isso, entra na história de um povo, faz aliança com esse povo, faz uma promessa, dá uma terra, dá uma lei para esse povo, caminha com esse povo nos momentos bons, nos momentos ruins, né? E vai formando esse povo com a sua pedagogia amorosa. E no Novo Testamento a gente vê a culminância disso. Então Deus entra não só na história humana, mas na carne humana, na pessoa de Jesus Cristo. Então é o Pai dando tudo que tem ao Filho para que o Filho revele as pessoas e o Filho vivendo para dar glória ao Pai. E o Espírito suscitando nas pessoas o reconhecimento desse mistério de amor, desse mistério trinitário. Acho que tem muito a dizer a política hoje. Obrigado, professora, brilhante, carinhosa, com todo respeito e admiração, Maria Clara, obrigado pela gentileza de participar do Vida Plena. Vamos a Rio Preto, o ágil e atento professor Araré Carvalho está ao vivo na Rede Vida. Professor Araré, qual a diferença mais clara e profunda entre as eleições gerais de 2014 para a deste ano 2018? Paz e bem. Paz e bem, Luiz, boa noite a todos. Luiz, a gente pode pegar dois aspectos. O primeiro é um grande número de candidatos com chances reais de ir para o segundo turno, diferentemente da eleição passada. Mas eu creio que, substancialmente, o que vai ter de diferente mesmo da eleição passada para essa vai ser a judicialização da política. A gente tende a ver os capítulos finais dessa disputa até as vésperas da eleição, ou, dependendo do que acontecer, a gente pode ter prosseguimento disso pós-eleição ainda. Essa questão da candidatura ou não do ex-presidente Lula pode ter contornos dramáticos se o PT insistir com ela, e a gente pode ter ele se candidatando e depois ser impugnado, ou pode ser que ele seja votado e os votos depois sejam impugnados se for confirmada a condenação dele, ou se ele não conseguir de fato o direito à candidatura. Então, a gente tem uma série de cenários, Luiz, que possivelmente, né, se o PT continuar e o Lula continuar insistindo em ser candidato, a gente vai ter essa judicialização, ou seja, a entrada de recursos, de habeas corpus, de direito de se candidatar ou não. Tudo isso vai levar com que a política ela deixe de ser eminentemente na esfera da política, e a gente fica atento aos dois cenários ao mesmo tempo, do voto e também dos votos do STF e do STJ. Entendi. Voto qualificado. Lucas Camacho, Denise, presta atenção, olha aqui, acompanha comigo. O Lucas Camacho preparou uma tabela com nomes de partidos
dos postulantes e também dos presidentes dos partidos. Veja só, Denise, vamos conferir comigo agora no Vida Plena essa tabela que foi preparada para a gente. Aqui nós temos particularmente o partido, o postulante e o presidente, né? O presidente do Podemos, Renata Alves. Ali é o número do partido, 19. O MDB tem o Romero Jucá na presidência, o PDT tem Carlos Lupe, no PSDB o presidente é o Geraldo Alckmin, nós temos no PSOL o Juliano Medeiros, Gustavo Bebiano é do PSL, o PT é da senadora Gleice Hoffmann, a PCdoB tem a Luciana Santos, a Rede, a presidência hoje está com o Pedro Ivo Batista, que é o partido é número 18. Denise, a minha pergunta para você é como é feita a composição para as alianças entre os partidos e candidatos? Não só para a vice, que você estava comentando, mas também para os cargos do Senado. Como é que funciona isso com essas lideranças que nós citamos aqui? Olha, tá uma bagunça geral nos estados, porque o que nós tivemos? Primeiro, os partidos demoraram muito para escolher seus candidatos a presidente. Muitos ainda vão fazer suas convenções até o dia 5 de agosto, que é o último prazo. E tá essa confusão. O que a gente percebe agora é que os partidos de esquerda não vão se unir. Os partidos de centro, a maioria deles, se uniu em torno de Geraldo Alckmin, mas isso não vai acontecer com os partidos de centro-esquerda e de esquerda. A tendência deles é brincar separados. E como é que fica essa política de aliança nos estados? O que a gente percebe, por exemplo, na Paraíba, eu conversava hoje com um deputado que me dizia o seguinte: lá o DEM, por exemplo, deve sair com o PSB, que por enquanto não tem candidato a presidente. Mas nessa coligação aí, deve entrar também o PR, que é o candidato, que tem como candidato Geraldo Alckmin, e talvez um PDT que tem Ciro Gomes. Ou seja, está uma confusão muito louca entre os partidos, porque a gente vai ver estados onde um palanque com 3 candidatos a presidente e lá eles estão unidos, né? No Amazonas, por exemplo, a chapa de Amazonino Mendes pode reunir ainda o MDB, que vai ter Henrique Meirelles, se é que vai ter Meirelles, e deve ter ainda Alfredo Nascimento, que é do PR, e está com o Geraldo Alckmin. Ou seja, os estados não vão seguir esse desenho nacional. Agora, eu queria comentar um pouquinho o que o professor Arerê falou. Realmente ele tem razão. Essa eleição vai para a justiça, porque o PT vai até o fim com a candidatura do ex-presidente Lula. Hoje eu conversei com muitos petistas que me diziam que, olha, não tem esse negócio não, nós vamos de Lula enquanto der. Isso significa até a justiça dizer: Lula, você não pode ser candidato. Isso pode acontecer até, de repente, lá em outubro, porque o TSE negando o registro, o PT pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E aí, se tiver uma liminar ou não tendo, enfim, vai ser uma confusão. Essa eleição promete. Tá, Denise, só para tirar a dúvida aqui, a gente na tabela mostrou que o candidato do PT seria o Lula, a presidente é a Gleice Hoffmann. Mas no PMDB você está dizendo que o candidato pode não ser Henrique Meirelles, é isso que você disse? É, porque existe um grupo, tem uma ala majoritária do MDB querendo indicar Henrique Meirelles. Mas os senadores Renan Calheiros, lá de Alagoas, Eduardo Braga, lá do Amazonas, Roberto Requião, do Paraná, estão dispostos a deixar o MDB sem candidato algum a presidente da República. Mas quem manda no partido, a tabela mostrou muito bem, é Romero Jucá. E esse ano tem um detalhe na eleição. Os presidentes de partido, eles têm a caneta e o poder absoluto sobre a legenda. E por que eles têm tanto poder? Porque o dinheiro para financiar as campanhas
é o fundo partidário. E quem vai distribuir esse dinheiro é o presidente do partido, é a cúpula ali com o tesoureiro, aquela coisa, aquela curriola do comando partidário é que vai dizer para onde vai o fundo eleitoral. E por isso todo mundo vai obedecer o que quiser a direção partidária. Obrigado, Denise, pelo esclarecimento. Arara, então me tira essa dúvida aqui que já levantou o debate. O que move os partidos nas eleições? São os programas, são os cargos ou são as alianças específicas regionais? Como é que é essa equação, professor? Ô Luiz, você vê pelo que a Denise disse, fica bem claro para a gente que a questão é muito menos ideológica e muito mais pragmática, né? Você tem algumas coisas que são levadas em considerações. Por exemplo, no caso do Meirelles, que ela disse aí, o Meirelles esperava que a economia tivesse uma melhora substancial nesse ano. E ele queria vincular essa melhora ao nome dele. A gente teve a previsão de redução do PIB esse ano para 1,5, que era 3. Então, inviabiliza, de fato, o nome dele. A tendência do PMDB é querer compor, de preferência com o Alckmin. E aí, por quê? Porque o PSDB tem um nome forte nacionalmente. Né? É mais regionalmente, mas tem um nome forte. Então, o que leva-se em consideração é pragmatismo. Primeiro, tempo de TV. Você tem que levar em consideração isso. Vários partidos pequenos te apoiando, vai te dar um tempo de TV maior também. Tem partidos, Luiz, que não têm inserção em algumas regiões. Por exemplo, eu vou dizer que o Fernando Henrique, em 94, ele se alia ao DEM, porque o DEM tinha muito mais inserção no Nordeste do que o PSDB, que era paulista. Então, segundo lugar, tem inserção em lugares que você não vai. E terceiro lugar é a governabilidade. Você tem que pensar depois de eleito, você compor maioria para poder governar, porque nosso presidencialismo é de coalizão. Por mais que a gente ache ruim isso, porque a gente sabe que essas convenções agora que se estabelecem, essas uniões, como não são ideológicas, elas acabam sendo na base do troca-troca. E isso não teria problema você nomear algumas pessoas de outros partidos. O problema reside no seguinte, você não nomeia as pessoas com mais capacidade, mas sim atendendo interesses de partidos e dentro do partido de grupos majoritários. Então, isso acaba penalizando a nossa política. Respondendo, então, as conversões de partidos, as conjunções de partido agora, né, elas são muito mais pragmáticas do que programáticas. Tá entendido. Vamos a São Paulo. A jornalista Silvia Melo. Silvia, é normal o prefeito apoiar candidato de um partido para o governo estadual e para a presidência de ser de outro partido? Quer dizer, é alinhamento ou é bigamia mesmo? Poligamia, Silvia? Não, Luiz Antônio, eu não acho que é bigamia, não. No Brasil, são muitos partidos, né? Não é como nos Estados Unidos, que é muito mais fácil, que você tem 2 partidos. Não é possível você, com mais de 30 partidos, então um prefeito aqui acaba não escolhendo uma linha partidária. Hoje, até por questões ideológicas, muitas vezes se vota na pessoa e não no partido. Então, muitas vezes, a identificação é muito mais pela pessoa do que pelo partido. Então, o prefeito, ele procura quais são as melhores propostas que aquele candidato oferece para o seu município. E nem sempre o mesmo do governo do Estado oferece do que o da presidência da República. Então, não se segue essa linha ideológica partidária, porque são muitos partidos. Se você olhar, abrir uma carta, você não sabe nem de que partido nós estamos falando, porque não podem existir mais do que 30 partidos pensando de formas diferentes o futuro do nosso país. Então, eu acho que não é que é uma bigamia. Se escolhe muito mais pela pessoa, pelo candidato, do que pelo partido. Obrigado, jornalista, que é especialista nessa área de municipalismo, de contatos com lideranças municipais. Então, Silvia, obrigado pela sua leitura do cenário. Denise, tem uma tabela de números, estamos falando em matemática agora. O pleito de 2018, na matemática de partidos e vagas. Denise, acompanha comigo, olha só essa tabela. Essa tabela quer dizer o seguinte, olha só, hoje nós temos em torno de partidos políticos 35, cadeiras no Senado em disputa 54. Total de senadoras, 13. Senadoras até 2020 e 2023, são 5.
permanece, portanto. Cadeiras para a Câmara, 513, eleição de todas as cadeiras, e para o governo, 27. Denise, a minha questão, então, que eu apresento esses números, é entender, hoje são 13 cadeiras no Senado ocupadas por mulheres. Na sua opinião, 5 vão continuar. O total, a partir de 2019, sobe, continua ou vai cair? Olha, Luiz Antônio, a tendência é cair um pouquinho, porque o que a gente tem aí? A senadora Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, não vai concorrer à reeleição. O mesmo acontece com Lídice da Mata, lá na Bahia, ela é do PSB, ela vai ser candidata a deputada federal porque não sobrou lugar para ela na chapa do governador Rui Costa, que lá o PSB é aliado ao PT, ao governador. E a gente ainda tem a senadora Fátima Bezerra, que ela é, como é que chama, senadora que vai permanecer, ela está entre essas 5, ela é do Rio Grande do Norte, só que ela vai ser candidata a governadora. Né? Então, talvez a gente tenha aí alguma mudança nesse quadro de senadoras. E lembrando que Marta Suplicy, embora apareça em segundo lugar na disputa para o Senado aí em São Paulo, em algumas pesquisas, ela mudou de partido, ela agora está no MDB. Resta saber se o eleitorado vai aceitar essa mudança dela e votar nela. Ela está no partido de Michel Temer, que há uma certa rejeição, a gente sabe, uma rejeição muito grande ao presidente da República. Portanto, é preciso ver como é que o eleitorado vai se comportar em relação à senadora Marta Suplicy. Agora, ela tem um trabalho muito grande, né? Uma memória, o eleitor tem uma memória muito boa do trabalho de Marta. Tanto é que ela vai fazer campanha naquelas regiões onde o trabalho dela apareceu. E, como já disse o professor, é uma eleição que pode acontecer de tudo, né? A gente vai ter que acompanhar muito atentamente, porque essa eleição não vai ser aquele negócio, fulano já ganhou, já foi para o segundo turno. É uma eleição de a cada dia a sua aflição. Denise, quando você está colocando, você acaba me despertando uma reflexão. A reflexão assim, troca de partido, essa questão de não terminar mandato, essas alterações no andar da carruagem do político, afeta ou não afeta na sua avaliação? Olha, afeta um pouco, sim. No caso, Marta Suplicy, por exemplo, ela saiu do PT porque o partido não deu a ela a garantia de ser candidata a prefeita, que era o que ela queria lá atrás. Aí ela foi para o MDB para garantir essa candidatura. Foi candidata, perdeu e agora é esperar porque ela vai tentar aí a reeleição. Agora, as pessoas mudam de partido. O eleitor, como lembrou muito bem a Silvia, ele não é muito ligado nesse negócio de partido, ele vai na pessoa. Agora, essa questão de Marta, a gente vai ver se isso vale mesmo, se ele mudou ou se ele continua ali partidário, aquele negócio de, quer dizer, se ele vai ser pessoal ou se ele vai ser partidário. Porque o brasileiro não costuma ser partidário. Resta saber se vai ser agora. Porque a gente tem um detalhe importante, que é a questão do tempo de televisão. A avaliação dos cientistas políticos é que os marqueteiros estão fazendo aí essa avaliação, que a internet ela vai se equivaler, vai virar ali um lamaçal e que a TV vai fazer diferença. Mas o que vai decidir a eleição são os debates. E o primeiro já está marcado aí para o dia 9 de agosto. Silvia, você está em São Paulo. Eu queria entender como você vê a campanha das mulheres nas eleições de 2018. Deve ser muito diferente da campanha dos candidatos homens, na sua opinião, Silvia? Luiz Antônio, eu concordo com a Denise que eu acho que, infelizmente, nós teremos um número menor de mulheres nessa eleição. Essa eleição é uma eleição diferente, atípica, 40, 45 dias de eleição, um tempo muito curto, as regras mudaram muito, a questão de doação, de tempo, e isso, infelizmente, prejudicou as mulheres. Você vê como é incoerente. Do mesmo jeito que as mulheres se capacitam cada vez mais
Existem N pesquisas que as mulheres no poder cuidam melhor do dinheiro público, administram melhor as questões sociais, têm um olhar mais sensível para a educação, para várias coisas. Existem pesquisas já comprovadas em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres não conseguem ter este espaço dentro dos partidos. Infelizmente, os partidos hoje, para você ter uma ideia, comparado à eleição do ano passado, de 15 mil registros que foram zerados, 14 mil foram mulheres, porque elas são usadas, infelizmente. Existe uma barganha dos partidos para ocupar aquela cota feminina e que, infelizmente, mesmo a lei sendo muito dura em relação a isso, a punição é séria, os partidos ainda, infelizmente, abusam e usam as mulheres dessa forma. E a eleição desta maneira como está este ano, em 2018, prejudicou ainda mais, porque o tempo é menor, a contribuição é menor, então isso prevalece os principais candidatos. Eles são os carros-chefes. Essa eleição, você mostra que provavelmente os grandes figurões permaneçam na política. E, infelizmente, não deve haver uma renovação e um aumento do número de mulheres. Nós temos 15% de mulheres na Câmara. Com esse formato de política deste ano, de eleição deste ano tão curta dessa maneira, provavelmente, se mantiver os 15%, ainda está bom, mas eu imagino que vai ter uma queda. As mulheres se capacitam cada vez mais, através, inclusive, da entidade que eu faço parte, todos os cursos que nós oferecemos e fazemos, as mulheres são, na verdade, a maioria. E engraçado, teve uma pesquisa, só para completar, teve uma pesquisa realizada recentemente pelo IBOPE, e que maior número de abstenção de votos, 58%, são mulheres, porque elas estão desacreditadas, não querem saber da corrupção, não querem mais votar no que tem aí, realmente está todo mundo muito desacreditado com isso, e as mulheres não querem dar um novo voto de confiança. Então, eu, infelizmente, vejo muita mulher capacitada, cada vez se preparando mais, buscando, mas os partidos não respeitam ainda as mulheres, o espaço que elas deveriam ter. Então, eu concordo com a Denise, nós devemos ter um número menor nessa eleição. Então, é uma eleição bem diferente para homens e mulheres ainda. O Vida Plena é essa oportunidade de a gente refletir sobre política. E, professora, ouvindo tanto a Silvia como a Denise, me veio à mente qual vai ser o peso que nós vamos ter nos debates políticos, no tempo de televisão e nas redes sociais. São pesos diferentes, professor? Luiz, são pesos diferentes e atingem públicos diferentes. A gente tem alguns dados que dizem que 50% da população, principalmente a população mais pobre, não tem acesso tão fartamente assim à internet. Então, a televisão, para esses 50%, vai ser decisivo. Principalmente, Luiz, aquelas inserções que se dá durante a programação. Não necessariamente o horário político em si, mas aquelas inserções durante a programação. O presidente do Datafolha disse esses dias que ele acredita, e eu concordo com ele, como a gente já conversou aqui, que cada vez mais, dentro das redes sociais, as pessoas estão falando para convertidos, ou seja, a gente fala dentro de bolhas de autovalidação. Mas eu acredito que os aplicativos de troca de mensagem podem ter uma importância até maior do que essas redes sociais tipo Facebook. E por último, os debates, né, Luiz? Eu acho que o debate é o momento mais, eu acho, proveitoso de tudo isso, porque a gente tem que ver de fato ali a capacidade, porque a gente só tem um jeito de medir isso. Pelo passado do político, se ele tivesse passado, e pelo que ele fala. Infelizmente ou felizmente, a gente fica preso à retórica do candidato. É certo que a fala pode seduzir, pode mentir, mas nós, enquanto eleitores, temos que ter alguma coisa como princípio. E o que ele diz, como ele se orienta, como ele se coloca, a postura, para a gente é um indício do que ele pode ser como presidente, como governador, e a gente tem que se apegar a isso. A gente também não pode descrer totalmente disso, né, Luiz? Então, são 3 pesos diferentes, momentos diferentes, que atingem públicos diferentes, mas se fosse para apostar no mais decisivo, eu diria também que seria os debates. Denise, então eu quero fazer uma provocação para você, com todo carinho, com toda admiração, aí em Brasília. Olha, um candidato, o eleitor vai escolher um candidato a presidente, 2 a senadores, um deputado federal, um deputado estadual e um governador. Cada eleitor vota em 6 nomes diferentes. Dá para acertar esses 6 nomes, Denise?
Olha, as pessoas, se a gente vê, as pesquisas indicam aí que as pessoas não sabem nem quem votaram na última eleição. E geralmente no primeiro turno demora-se um pouquinho mais para votar. Então, vamos ver, mas as pessoas, a nossa democracia já está consolidada, né? As pessoas estão acostumadas já a votar, eu acho que não tem erro, não. Com esse desânimo que a O brasileiro sabe. Sabe, isso eu tenho certeza, Denise. Quer completar? Hã? Você quer completar? Oi? Não, é porque a gente percebe que a nossa democracia, ela está bastante consolidada. E a pessoa vai saber votar, né? A gente sabe que o país precisa de tranquilidade, o eleitor precisa de tranquilidade para escolher o seu voto. E a gente espera que essa disputa acirrada, essa brigalhada nas redes sociais, elas não se repitam ao longo da campanha. Porque a gente percebe que candidato, quando começa a dar muito piti, acaba perdendo o voto. Obrigado, Denise. É sempre muito elegante. Agora, professor, a questão toda são 6 nomes. Como a gente faz para não ter um desânimo? Vota em um, não vota no outro. Como é que faz para o eleitor estar animado? Ô Luiz, eu acho que a gente sempre teve mais ânimo para as eleições majoritárias, é bem verdade isso, né? Você guarda mais facilmente o nome do candidato a presidente, a governador, mas eu acho que já ficou mais do que provado nesses anos que passou, que o legislativo tem uma importância tão ou maior do que o próprio majoritário, do que o próprio presidente ou governador. Não adianta nada você votar num presidente que te agrada e não dar uma base de apoio para ele na Câmara e no Senado. Então, eu acho que isso deve animar. A questão em si do voto, eu também acho que não é mais problema. Os brasileiros estão acostumados a mexer com tecnologia, de guardar isso. Eu acho que o mais difícil, Luiz, é conseguir elencar esses candidatos, conseguir vislumbrar a diferença entre eles, conseguir enxergar um pouco mais a fundo a proposta desses candidatos para poder escolher esses 6 nomes. Eu acho que em si os 6 nomes na hora da votação não vão ser problema, mas de fato eu acho que a gente tem que começar a dar uma importância. E agora o Humberto fica feliz comigo quando eu digo isso, né, no legislativo. Não tem como a gente imaginar que vai eleger o fulano e ele vai ser rei. Ele não vai ser rei, ele não vai governar por decreto, ele precisa do apoio das pessoas que vão estar no legislativo, e ele vai precisar ter uma relação com esse legislativo para conseguir compor maioria e aprovar as medidas que ele vai deixar claro para você agora na campanha. Na campanha ele vai dizer para você, olha, eu quero fazer isso, isso e aquilo. E é justo que ele diga e não minta, né, sobre isso, para você poder escolher bem o seu candidato. Silvia, você tem participado várias vezes de seminários, inclusive organizados pela própria UVESP. O que tem se debatido muito nesses encontros? Luiz Antônio, esse debate, nós tivemos uma renovação na última eleição grande municipal. Tivemos uma renovação de 86% dos prefeitos, 72% dos prefeitos e 86% no legislativo dos vereadores. Então, apesar dessa renovação ter sido muito alta, eles querem, eu sou feliz com isso, porque eu vejo muita gente boa querendo se capacitar e buscando informações. Eu acabei de fazer uma experiência recente para a Eslovênia, que eu acompanhei um grupo de prefeitos muito interessado em querer saber das questões ambientais do lixo, que é um problema seríssimo no Brasil e inclusive no estado de São Paulo, que é o estado mais rico. Existe uma intenção muito grande de se acertar. O Tribunal de Contas fala muito isso, o Tribunal de Contas do Estado. Hoje, os prefeitos erram, mas assim, tentando acertar, buscando qualificações. Então, esses seminários são exatamente para discutir qualificação e melhorar a cada vez mais. Este evento, por exemplo, na Eslovênia, a Eslovênia é considerada a capital verde da Europa e ela é um país que recicla 60% do lixo. Então, os prefeitos buscam outras alternativas, assinaram lá conosco um termo de cooperação com a ONU, exatamente pelas metas do milênio de 2030, são muitas metas que têm que ser cumpridas, então os municípios querem acertar, eles querem se qualificar. Esses seminários que a gente faz pelo estado todo, pelo Brasil e em tantos outros lugares, é exatamente na busca de acertar, cada vez errar menos e cada vez buscar mais transparência. Isso é o que a gente preza e esse é o trabalho que a gente faz. Brilhante, Silvia, obrigado. Denise, acompanha comigo aqui uma relação de senadores com mandatos
terminando. São 54 vagas no total, alguns são bem conhecidos. Encerra o mandato em 2019. Randolfo Rodrigues, Paulo Paim, Renan Calheiros, Roberto Requião, Romero Jucá, Vanessa Graziotin, Ana Amélia, Marta Suplicy, Aécio Neves e Cristóvão Buarque. Bom, estamos relacionando alguns dos nomes mais comentados e mais falados. Independente de nome, Denise, quais as grandes dificuldades dos atuais políticos detentores de cargos no Senado, na Câmara Federal e até mesmo de governadores na campanha de 2018? Qual a grande dificuldade, Denise? Olha, eu acho, as pessoas podem até discordar, mas eu continuo achando que a renovação para o Legislativo, especialmente na Câmara dos Deputados, não será tão alta quanto as pessoas imaginam. E por quê? Porque os donos dos partidos, né, os presidentes dos partidos, eles estão destinando recursos para financiar as campanhas de quem já é deputado federal. Por exemplo, no PP, o Partido Progressista, quem já é deputado federal vai ter 2 milhões e pouquinho para financiar a sua campanha. O PMDB vai dar 1,5 milhão para cada deputado federal financiar a sua campanha. Ou seja, esse povo já vai sair com uma vantagem aí em relação a quem vai disputar a política, vai tentar ir um mandato de deputado federal pela primeira vez. E uma coisa que ajuda também os atuais senadores. Eles já são conhecidos e esses que você falou, a maioria deles aí tem um espaço de televisão poderoso para fazer a sua campanha a partir de meados de agosto, quando começa aí a propaganda de TV. E são pessoas, a maioria deles aí, eu acho que esse aí que você falou, se reelegem. Porque Renan Calheiros, por exemplo, embora tenha processos, o filho dele está fazendo um governo muito bem avaliado lá em Alagoas. E o pai vai em dobradinha ali com o filho. Então está todo mundo apostando que Renan Calheiros volta. Portanto, daí o único que não volta é Aécio Neves, porque depois daquela história da JBS vai ser muito difícil. Ele, inclusive, não vai ser candidato a senador, pelo menos é o que a gente escuta. Se for candidato, é a deputado federal. Obrigado, Denise, pelas informações. Professor, eu sempre fico interessado em saber quando a gente fala em renovação, quando a gente fala puxador de voto, do que a gente está falando em termos de política, professor? Renovação, Luiz, a gente tem que pensar em duas coisas, né? Renovação de nomes ou renovação de ideias? A gente está tendo alguns movimentos, ultimamente, no Legislativo muito interessantes, como o da professora, a gente tem uma série de outros que está trazendo novos personagens para a política. Inclusive, hoje teve uma reportagem na Folha falando sobre isso, né, sobre esses novos nomes, que estão tentando trazer também um debate novo para a política. A política é um lugar, assim, de quase semifeudo, né? A gente pode não ter o sujeito, mas está lá o filho dele, ou o neto dele, ou algum indicado político dele. Então, a gente tem que diferenciar primeiro o que é renovação. É renovação de nomes ou de ideias? Segundo, pode um candidato antigo se renovar? A gente tem alguns candidatos que estão se reelegendo aí há 30, 40 anos com o mesmo discurso e, na prática, o que fizeram efetivamente para isso? E a questão de puxar voto, né? A gente tem a notícia mais quente nesse sentido, foi a desistência da desistência, né? O Tiririca disse que não iria mais ser candidato e foi demovido da ideia pela paixão política, ele voltou atrás. Ele é um puxador de voto, ele teve 1.700.000 na primeira, 1 milhão na segunda, não vai ter 1 milhão na terceira com certeza, mas ainda assim vai ser um grande puxador de voto, né? Ainda mais numa campanha, como a Denise disse, curta como essa que vai se caracterizar, esses nomes mais conhecidos tendem a convergir mais votos. Então, por isso que a gente diz, olha, vamos tentar não votar porque eu ouvi falar desse nome ou porque eu conheço esse nome. A gente pode pesquisar, isso não é mais desculpa. E o outro problema que a Denise colocou muito bem é essa questão do direcionamento da verba. Isso acaba, de uma certa forma, privilegiando mais do mesmo, infelizmente, Luiz. Vida plena na Rede Vida. O que pensa o cardeal Dom Dílio Scherrer, arcebispo de São Paulo, que escreveu o artigo para a imprensa nacional? Uma frase do cardeal. Pela valorização do seu voto, cada cidadão pode ajudar a melhorar a política brasileira.
Dom Murilo Scherer. Denise, explica para mim o que quer dizer valorização do seu voto. É a pessoa pensar muito bem na hora de votar, né? A pessoa tem que valorizar seu próprio voto. Então, isso é fundamental. Na hora que você vai votar, você tem que pesquisar o passado do candidato, o que ele é, o que ele já fez na vida. Não dá para votar em qualquer doidinho que aparece na sua frente dizendo que isso é renovação. Às vezes, o Ulisses Guimarães tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que pior que o atual Congresso, só o que virá, o próximo. Ou seja, porque às vezes a pessoa quer renovar, mas leva lá alguém que não conhece, que não sabe, que está lá só para fazer negócio. Então é preciso ver muito bem quem vai votar. Eu acho que é isso que é valorizar o voto. Obrigado, Denise. Padre José Hernani Pinheiro é um dos principais assessores da Justiça e Paz, um sacerdote que defende o ano do laicato, esteve aqui na Rede Vida. O Padre Hernani esteve falando sobre isso, falando sobre política, orientando. Ele tem uma palavra de vida. Podemos mesmo constatar que quanto maiores os desafios, maiores os estímulos para as respostas. Padre José Hernani Pinheiro. Silvia, quais são os maiores desafios para o eleitor e buscar seu estímulo para as respostas, na sua opinião? Pergunta difícil, hein? Luiz Antônio, eu acho que hoje é passar confiança. O eleitor está desacreditado. Você ouve muita gente, eu não quero votar, eu não quero mais saber de política, e não é assim. Hoje foi dito aqui o tempo todo, né, pela Denise e pelo professor, o tempo todo, exatamente da valorização do voto, da importância disso. É o nosso país, é a nossa nação que está sendo discutida e que está em jogo. Então, realmente não dá para acreditar em nenhum super-herói, né, em ninguém que vai chegar e salvar a pátria, ou dizer algumas coisas que o eleitor, às vezes, prefere ouvir e ser enganado. Não dá. Então, o maior desafio hoje é buscar a credibilidade, é buscar realmente em quem acreditar. Então, eu acho que o eleitor fica um pouco perdido, está um pouco saturado, com um pouco de preguiça de procurar em quem votar. Né? As pessoas começam o horário eleitoral, as pessoas vai começar o horário eleitoral, mas ele é importante, ele é esclarecedor. Os debates são fundamentais, são só assim dessa maneira que você conhece as propostas desse candidato. Então, é um desafio para o candidato. E vou até levantar aqui uma situação. Eu sou mãe de um menino de 13 anos, não vota ainda, mas eu vejo alguns amigos já de 16 anos, ou até na faixa etária de 20 anos, eu fico me perguntando, eles não assistem praticamente TV aberta, eles não leem jornal, não leem nenhum site de notícias, enfim, como é que essas crianças vão escolher os seus candidatos? Isso é um grande desafio para os candidatos e é um número grande, considerável, e que os pais têm uma responsabilidade grande sobre isso. Então, eu acho que são desafios que vão ter que ser repensados, a maneira, inclusive, de como os candidatos devem se apresentar para que seja atrativo para os eleitores. Denise, antes de tirar uma dúvida com você sobre a composição do Congresso, da Câmara, Brasília, como é que funciona, eu queria entender, na sua opinião, quais são esses grandes desafios para o político e para o eleitor? Para o político, especialmente para quem está começando, é chegar no eleitor. Porque, geralmente, essa eleição proporcional, especialmente a de deputado federal e deputado estadual, ela é muito pulverizada, são muitos candidatos. Então, e eles tem uns que vão de casa em casa, aquele horário eleitoral é um desfile de porta de retrato 3x4, né, que aparece ali, vote número tal, vote número Y, e fica aquela coisa que o eleitor, por ali, ele não consegue fixar um nome ou escolher um candidato.
ele vai ter que mesmo entrar lá no site dos partidos, procurar, o eleitor vai ter que procurar saber, ele vai ter que, e também não vai poder se pautar só pela internet, ali pela propaganda oficial do candidato, ele vai ter que fazer a pesquisa dele mesmo, porque se não for assim vai ser difícil. Outra coisa, as pessoas acham que hoje em dia qualquer notícia, qualquer um faz notícia, não sei o quê. Procure os canais como a Rede Vida, como os outros canais respeitáveis, as emissoras respeitáveis, os jornais que fazem pesquisa, tem um trabalho sério, tem muitos jornalistas trabalhando seriamente e na internet acaba que fica ali um negócio meio um lusco-fusco, uma coisa da gente não saber quem é quem. Mas você, principalmente você que está nos assistindo, que vai votar em outubro, assim como eu, tem que pesquisar muito. Denise, então, nós já ouvimos o Cardeal falando, o Padre Hernani, estamos no debate ao vivo na Rede Vida. Denise, a gente sabe que tem bancada de partidos, mas como entender bancada de grupo, bancada de classe, bancada de interesse? Como isso funciona no Congresso? Como isso funciona em Brasília, Denise? Bom, o que a gente tem hoje tem as bancadas do partido, né? O MDB tem o seu, cada partido tem o seu. Mas os setores, eles acabam se aproximando e fazendo frente parlamentares. Uma das mais poderosas do Congresso é a Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, do agronegócio, né? Que eles têm, inclusive, sede, eles têm um instituto ligado a eles estudam os temas relacionados, eles sempre sabem quando vai votar, qual a comissão, quem é o relator. Então, eles acompanham afinco cada tema e fazem reuniões entre eles para debater os temas, melhorar os projetos que são apresentados na visão deles, né? Melhorar os projetos que são apresentados pelo governo. Enfim, esses grupos eles acabam se aproximando e tem muito poder na Câmara, não só a agricultura, mas hoje em dia tem frente parlamentar para quase tudo. Tem a de apoio aos bancos, tem a de direitos humanos, a frente parlamentar da educação. Então, quer dizer, eles acabam indo mesmo para esses grupos e tem importância, porque eles se unem, eles discutem os temas e votam em conjunto. Então, quer dizer, às vezes eles nem seguem a determinação da bancada, do partido e votam com o grupo, especialmente na área de agricultura. Denise, eu ainda quero entender melhor essa situação. Talvez a gente volte a tratar essa temática ao longo do Vida Plena, antes do pleito. Professor Araré, na verdade, todo candidato tem que ter um discurso, pelo menos uma plataforma, um argumento. Mas eleito, ele muda esse discurso. Na prática, a teoria acaba sendo outra. Professor Araré, como o eleitor vai se vacinar com relação ao que eu falo é uma coisa, depois é outra? Luiz, tem o Maquiavel, que é um cientista, o pai da ciência política, que ele dizia o seguinte: quando se esvai o motivo da promessa, você também não precisa mais cumprir ela. Ou seja, se você conseguiu o que queria com a promessa, você não tem mais obrigação de cumprir ela. Isso não cabe mais, sabemos disso. O discurso, como eu disse, é a única maneira que a gente tem de avaliar o candidato a priori, além de analisar o passado. Ponto. Por que muitas vezes a gente tem uma mudança do discurso para a prática? Porque existe a questão concreta, Ana Luísa, o que a gente chama de política, a veritas effectuari, como diria Maquiavel, a verdade efetiva das coisas. Uma coisa é o plano do discurso para me eleger, outra coisa é quando eu assumo de fato as obrigações. Por isso que tinha gente até tentando, tinha projeto, Luiz, na Câmara, tentando criminalizar como crime. Se você prometesse e não cumprisse, você seria enquadrado como 171. Isso seria fácil de ser mudado, era só você dizer que, ao invés de prometer, você dizer eu pretendo. Então, por onde passa toda essa questão, Luiz? Por duas coisas práticas nossas, né? Saber qual é a efetividade daquela proposta e como você vai colocá-la em prática.
Essas duas coisas são fundamentais para a gente sair do campo do discurso para o campo da prática. A gente tem dois casos, rapidinho, Luiz, para concluir. O caso da ex-presidente Dilma Rousseff e mais agora o caso do Dória, que disse que manteria o mandato até o final. Você viu que ele está sendo muito mal avaliado em São Paulo, né? Ele perde para todo mundo na pesquisa na capital. E a Dilma caiu logo depois porque justamente ela não foi sincera. Um dos motivos, é óbvio, ela não foi sincera durante o período da campanha e quando ela assume ela tem que tomar medidas diferentes daquilo que ela havia prometido. Então isso tem consequência muito grave, Luiz. Jornalista Silvia Mello, na verdade é um brilhante articulista, tem feito inclusive publicações no país e fora, no exterior. Algumas vezes, Silvia, a gente percebe que o discurso do candidato quer dizer uma coisa, mas na verdade ele está dizendo efetivamente outra. Silvia, pela sua experiência de contatos com vereadores, com prefeitos, com governadores, desembargadores, como traduzir a palavra dos políticos? Quando ele diz uma coisa, porque a gente tem que entender. Luiz Antônio, muitos políticos falam por metáforas, né? Mas também tem aquele que prefere dizer o que vai soar como música para o eleitor, né? Então ele quer falar, não é bem o que ele vai fazer, mas ele quer falar, é o que o professor acabou de dizer. Ele fala o que quer ouvir, aquele discurso meio populista, né? Então ele quer fazer uma linguagem para agradar o eleitor. Só que as coisas estão mudando hoje, né? Primeiro que hoje todo mundo é repórter, é cinegrafista, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo grava, isso a repercussão é muito grande. Então eu acho que isso também tem mudado e os políticos estão tendo que se adequar a este novo momento. Então não pode fazer promessas, dizer em campanha que vai fazer isso ou fazer aquilo, que 2 minutos as redes sociais já estão reverberando aquilo e a pessoa tem que voltar atrás, então está ficando uma coisa muito ruim. Então, eu acho que o político hoje, o candidato tem que pensar muito para falar, não dá para... E você tem que pegar ele pelos gestos. Eu acho que muito mais do que palavras são as ações e os gestos. Aquele candidato que está dizendo uma coisa, ele já foi candidato, na outra eleição, o que ele disse, ele cumpriu? Nas ações dele, no mandato dele, foram cumpridas as metas? Então, eu acho que isso a gente tem que avaliar bem e deixar de lado só ficar imaginando que vai chegar com um discurso que você quer ouvir, vou fechar o Congresso, vai acabar isso, vou acabar aquilo. Não funciona assim, a Constituição está aí, não se quebra dessa forma e você não pode ser pego e preso pela palavra, tem que saber o que vai dizer. Obrigado, Silvia. Eu quero agora tocar no humor na vida, como encarar com bom humor o quadro político, um trabalho muito criativo, sempre muito atento do André de Souza. André, humor na vida. Vovó, errar é humano e persistir no erro é? Reeleição. Denise, dá para manter o bom humor nessa eleição de 2018? Claro que dá, né, Luiz Antônio? O bom humor a gente não deve perder nunca. A gente vai se divertir muito no horário eleitoral com os candidatos. Aliás, a gente sempre se diverte. Eu me divirto com o horário eleitoral desde 89, na primeira eleição. Dessa vez, vão ser muitos candidatos. Não vai chegar o número lá de 89. Mas vai ser divertido, acho que dá para acompanhar sim, com certeza. Aliás, se a gente não mantiver um bom humor, a gente vai manter o quê, né? É claro. No seu caso, pelo menos a elegância, né? Você mantém o bom humor sempre e a elegância permanente, Denise. É verdade. Agora, a ciência política, para Aristóteles, é aquela que estuda o bem para a pessoa humana. A felicidade é uma atividade peculiar ao ser humano. Um alerta produzido pelo Regional Leste da CNBV. A democracia surgiu na Grécia há mais de 1.500 anos. De lá para cá, ela evoluiu e tomou várias formas.
A democracia estabelecida no Brasil é a democracia representativa, onde o povo elege seus representantes através do voto para que decidam e atuem em seu nome através dos 3 poderes. Conceitualmente, a democracia representativa é justa e igualitária. Na realidade, não é assim que funciona. Apesar de existirem eleições livres e diretas, nem sempre os interesses populares são contemplados nas decisões daqueles que nos representam. A intensidade de uma democracia pode ser medida por melhores índices de desenvolvimento humano, pelo nível de felicidade da população, pela distribuição de renda, pelos níveis de excelência em saúde, educação e avanços tecnológicos. Esses são indicadores da existência de um governo que leva em consideração os interesses do povo e não apenas de grupos e particulares interesses privados. Quando os interesses de grupos que detêm o poder econômico e dominam o poder político, sobrepondo seus interesses privados aos interesses coletivos, como vem acontecendo no Brasil, viola-se a democracia. Denise, o que é preciso fazer para a gente valorizar democracia e cidadania? Ai, Luiz Antônio, olha, é o que a gente mais tenta fazer no Brasil, mas não tem saída não, é estudar, estudar, estudar e lembrar sempre dos valores. As pessoas não podem perder seus valores. A gente tem que sempre lembrar de onde a gente veio, o que a gente estudou e procurar cada vez aperfeiçoar isso. Acho que a palavra-chave aí são valores, que às vezes as pessoas estão perdendo um pouco. Sim, Denise. Eu quero fazer uma saudação muito carinhosa à jornalista Silvia Melo, que acompanhou em São Paulo o Vida Plena. Muito obrigado, Silvia, paz e bem. Saudação também de muito respeito, admiração, carinho por Denise Rotenburg, sempre muito elegante, muito simpática, atenta ao que está acontecendo. Denise, muito obrigado pela sua participação tão clara e precisa no programa. Araré, saudação também muito fraternal. O Vida Plena é uma dificuldade de entender a política e que está diretamente ligado ao compreender a própria natureza humana. São diferentes motivações, conceitos, desejos. O país vive um ano eleitoral com a oportunidade de retomar valores, discernimentos, valores éticos, sentimentos do bem comum. Difícil, mas importante. Delicado, porém essencial. Desgastante muitas vezes, entretanto inadiável. A jornada não tem um caminho pronto. Por isso é preciso fazer esse caminho. Rede Vida, alegria estar com você. Paz e bem.